Milionário rural descobre que a jovem sem-teto cozinha para ele sem saber no sítio. Miguel era um homem rico, mas sua vida sempre fora marcada por uma sombra. Depois da morte trágica da esposa, ele se trancou em sua imensa propriedade no interior do Brasil, uma vasta extensão de terras repletas de gado e plantações. Era um lugar que antes pulsava de vida, festas e risadas, mas que agora se apresentava como um labirinto vazio, onde o silêncio pesava em seu peito como uma âncora. Para ele, cada canto da casa trazia memórias do amor perdido, e o ciclo interminável de dias se arrastava com a mesma monotonia das colheitas. Certa manhã, cansado de sua prisão emocional, Miguel decidiu sair. Ele vestiu sua melhor camisa, aquela que sua esposa adorava, e partiu para a feira local. Ao chegar, foi envolto por uma explosão de cores, cheiros e sons. As barracas estavam repletas de produtos frescos, frutas vibrantes, legumes crocantes e o aroma inconfundível de comida caseira. Mas, no fundo, o sabor dos pratos que ela preparava parecia flutuar no ar, atraindo uma multidão faminta e curiosa. Ela, por outro lado, não notava o agito ao seu redor. Sua vida dependia da habilidade com as panelas. Cada prato que servia era uma luta diária pela sobrevivência. Quando Miguel provou um de seus pratos, um vazio que antes parecia irremediável, agora ganhava um novo significado. Sua alma, por um segundo, se encheu de sabor e esperança. Sem que qualquer um deles soubesse, Clara se tornaria parte da vida de Miguel de uma forma inesperada. Ele contratara discretamente um projeto social que buscava ajudar jovens em dificuldades. Assim, Clara começou a cozinhar para ele, sem saber que aqueles pratos que ela preparava eram para o milionário recluso que todos comentavam na cidade. Conforme os dias passavam, uma conexão o que o rico fazendeiro queria com uma jovem sem teto. Miguel sentia o peso do julgamento e a dor de ter sua história de amor com Sara ser ofuscada por essa nova amizade. E então Clara guardava um segredo. Um passado sombrio que a perseguia. Um erro que poderia ameaçar tudo o que estavam começando a construir. Quando um incêndio repentino atingiu a propriedade, tudo mudou. Chamas e fumaça subiram, obrigando Miguel e Clara a enfrentarem não apenas o fogo, mas também seus medos e segredos. O que aconteceria quando a chama se apagar? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando as chamas começaram a consumir a propriedade, Miguel e Clara se lançaram em uma luta frenética. O calor era intenso, as labaredas dançavam como demônios, e a fumaça subia como uma cortina negra, encobrindo o céu. Eles corriam, carregando baldes d'água numa tentativa inútil de domar o incêndio. Mas enquanto lutavam, um som estrondoso fez o coração de Miguel parar. O barulho veio do celeiro, onde tanto trabalho e memória estavam guardados. Clara olhou para Miguel, os olhos arregalados. "O que foi isso?" ela gritou, o medo distorcendo sua voz. "Vamos!" Ele respondeu, puxando-a em direção à porta já fumegante. O celeiro estava pegando fogo rapidamente, e a possibilidade de perder aquilo que havia sido seu mundo, agora tão vazio, o aterrorizava. Mas ao se aproximarem, um ladrão de esperanças se desenrolou diante deles. No calor da batalha, algo inesperado emergiu. Clara, com as mãos trêmulas,
encontrou um velho cofre embaixo da mesa no celeiro que estavam tentando salvar. Ela olhou para Miguel, confusa. Deve ser só um objeto antigo, não vale a pena. Abre! Miguel exigiu. A urgência em sua voz era estrondosa. Ele precisava saber. Correndo contra o tempo e as chamas, Clara decidiu ceder. Com um último puxão, a tampa do cofre se abriu. O que estava lá dentro fez Miguel tremer dos pés à cabeça. Documentos, fotos e cartas. Clara pegou um dos papéis, seus olhos se arregalaram ainda mais. Miguel! Ela começou, mas a voz serpenteou para um sussurro. Esses documentos pertenciam à antiga esposa de Miguel. Metade das cartas eram declarações apaixonadas, mas outras carregavam uma verdade horrenda. Nelas, Sara mencionava um segredo obscuro, algo que estava enterrado há muito tempo e que, de forma devastadora, ligava Clara a Miguel mais fortemente do que ele poderia imaginar. Uma antiga promessa de Sara, um pacto que envolvia Clara desde sua infância. Desesperado, Miguel sacudiu a cabeça. Isso não pode ser verdade! Você está me dizendo que... Você conhecia Sara? Clara, agora pálida como um fantasma, recuou. Eu não sabia! Eu juro, ninguém nunca me disse. Ela era como uma mãe para mim, Miguel. Eu cresci com as histórias dela. As chamas rugiam ao fundo, mas o verdadeiro incêndio estava dentro deles. A revelação cortante ecoava entre os dois, transformando a luta contra o fogo em um conflito interno ainda maior. O que havia se formado entre eles, aquela conexão que parecia florescer, agora estava ameaçada por um passado que Clara não tinha controle. Enquanto as queimaduras do passado acendiam uma nova dor, o grito da multidão se elevou ao longe, os vizinhos começando a se reunir. Os olhares curiosos se voltavam para a propriedade, uma cena em chamas que trazia questionamentos, condenações e um eco de desespero. Miguel estava paralisado, completamente chocado. Como você pôde, Clara? Você está me dizendo que você estava conectada a tudo isso desde o começo? O ardor no peito de Clara tornou-se insuportável. Eu não sabia. Eu não tinha escolha. Então, um vento forte soprou, espalhando as chamas com um estalo, e um pedaço da estrutura acima deles desabou. O som veio como um aviso, e a realidade os puxou de volta. Eles tinham que escapar, mas a verdade ainda pairava no ar, como uma sombra. O que aconteceria agora com essa história? Como os segredos de um passado esquecido poderiam moldar o futuro que estava tão próximo de um novo início? As chamas ainda consumiam, mas o coração de Miguel estava em chamas por um pouco mais. A traição, a dor, a revelação. E, acima de tudo, a esperança perdida de um amor que poderia ter surgido do chão queimado. Em meio ao caos, enquanto lutavam por suas vidas, uma nova batalha se desenrolava, não apenas contra o fogo, mas contra o que o futuro reservava para eles. Enquanto as chamas se elevavam, Miguel e Clara estavam paralisados pela revelação, que os atingia como um golpe. O calor do incêndio. Você cresceu ouvindo histórias sobre ela e nunca me contou? Ele gritou, a frustração fazendo sua voz tremer. Eu não sabia que você era ele? Clara respondeu, os olhos cheios de desespero. O passado já não era apenas uma sombra. Agora era uma realidade que a cercava, queira eles ou não. As chamas rugiam, mas a verdadeira luta era entre eles. Um pedaço da estrutura do celeiro ruía com um estrondo, e Clara gritou ao ver o perigo iminente. Miguel, em um ímpeto, a puxou e juntos correram para sair. Mas algo dentro dele se partiu com a descoberta. A conexão que compartilhavam parecia diluir-se em um instante. A multidão estava se formando do lado de fora, e os vizinhos estavam começando a gritar instruções. Mas Miguel estava cego pela dor. Ele nunca se sentiu tão traído. Sua mente girava. Clara, como você pôde? Continuaram lutando contra o fogo, trazendo água enquanto a fumaça açoitava seus rostos. Clara, em um momento de coragem,
virou-se para Miguel. O que aconteceu entre nós não foi uma mentira. Eu sinto algo por você, ela exclamou, mas a declaração parecia pequena diante da verdade que apenas revelara. Miguel queria acreditar, mas as dúvidas queimavam mais intensamente. Ele precisava de ar, de espaço. E foi quando ouviu um grito. Não era um grito qualquer, mas um chamado desesperado que cortou o ar como facas. Era a voz de Sara. Ele se virou, sua mente tentando processar se estava ouvindo coisas. É Sara! Ele apontou, seu coração disparando. Ela está morta, Miguel! Clara gritou, mas a expressão de Miguel não mudava. Em um momento quase surreal, enquanto um pedaço do teto desmoronava, algo se moveu nas sombras entre as chamas. Ele viu. Era uma figura envolta em fumaça. Mas à medida que os olhos se ajustavam, a visão começou a clarear. Uma mulher de cabelos claros e longos, com uma presença que parecia dançar entre as chamas. Ele se aproximou, sem pensar, sentindo a adrenalina correr. Sara! Sara! Ele gritou, quase como um mantra, sua voz embargada pela incredulidade. Como é possível? A voz dele soou como um sussurro quebrado. E então, ela apareceu de maneira mais nítida, olhos profundos e uma expressão que sentia familiar. Mas não era Sara. Eu sou Raquel, irmã de Sara, a mulher disse, com uma voz suave, mas autoritária. Ela está viva, mas você deve sair agora. Há muito envolvido que você não entende. O chão sob Miguel pareceu tremer. Ele olhou para Clara, que parecia tão confusa quanto ele. Raquel? Mas como? Onde? O tempo estava se esgotando, e em meio ao caos, segredos que estavam enterrados surgiam. Raquel se aproximou, a fumaça tornando sua forma um fantasma, e virou-se para Clara. Você é o motivo pelo qual tudo isso aconteceu. Raquel havia reconhecido Clara. Miguel olhou para Clara e a realidade despencou como se um novo incêndio estivesse queimando. As chamas atrás deles eram perigosas, mas a revelação deles era um inferno à parte. O que ela queria dizer? O que estava escondido, não apenas por Sara, mas pela própria Clara? Tempestuosamente, Miguel gritou. O que você já fez, Clara? O que você realmente sabe sobre Sara? A luta contra as chamas se tornara insignificante diante da verdade palpável. As perguntas pairavam no ar, com a mesma intensidade das chamas. Clara ergueu as mãos, tremendo. Eu não sei, eu não fiz nada, eu juro. Miguel, Raquel insistiu com uma gravidade que congelou o sangue dele. A vida de sua esposa depende disso. O que você não sabe pode te destruir. As chamas cercavam, mas a verdadeira conflagração se desenrolava dentro deles. Que segredos estavam escondidos na mente de Clara? A multidão fora do celeiro estava começando a perceber a gravidade da situação, murmurando e se perguntando o que havia acontecido. Miguel sentiu que estava à beira de um abismo. As duas mulheres, diante dele, eram peças de um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver. Mas as perguntas em sua cabeça ecoavam. Quem era realmente Clara? E o que foi que a irmã de Sara quis dizer? Eles precisavam fugir, mas as chamas e os segredos os mantinham presos. O tempo estava acabando, e a sombra do passado que havia os unido se tornara a mesma razão que poderia separá-los para sempre. O calor das chamas e o desespero de respostas começaram a se fundir em um só. E ao lado do fogo, o futuro permaneceu envolto em mistério. Quinto elemento colapsando na linha tênue entre o amor e a traição. As chamas rugiam e o calor era intenso, mas tudo ficou em segundo plano quando Raquel falou. Miguel estava completamente paralisado, sua mente em modo de sobrecarga. Como assim você é irmã de Sara? Era uma pergunta sem resposta, trancada na tempestade de pensamentos que se alastrava como fogo ao redor deles. Raquel não perdeu tempo. A história é complexa, mas você precisa entender que a vida de todos nós está entrelaçada de maneiras que você não pode imaginar. Sara fez certas promessas, e Clara
Clara faz parte disso de uma forma que pode ser mais do que você pensa. Clara estava em choque. Os olhos dela se encheram de lágrimas. O que você está dizendo? Sua voz tremia, um reflexo da dor que começava a despontar. Raquel, eu não entendo. Mas Raquel não podia parar. Tudo isso, esse incêndio, seu encontro, era tudo escrito nas estrelas. A conexão que você e Miguel sentem é real, mas tem raízes profundas. Miguel, você precisa saber a verdade. Mas antes que ela pudesse terminar, outro estalo chamou sua atenção. O som era diferente, quase como um grito abafado, e Miguel virou-se rapidamente. O chão sob eles começou a tremer, e a estrutura do celeiro pareceu ceder. Em uma fração de segundo, uma parte da edificação desabou, e algo brilhante emergiu das chamas. Miguel quase não conseguia acreditar no que via. Era uma caixa, muito menor do que o cofre encontrado anteriormente. Mais uma vez, tudo parou. Os olhos de Miguel e Clara se encontraram. "É um diário!" Clara gritou. "Trazemos isso para fora!" No entanto, a urgência fez com que ambos se esquecessem do fogo, como se a curiosidade estivesse se tornando uma obsessão. Raquel fez uma expressão alarmada. "Não, não façam isso! Saiam daqui!" Mas já era tarde demais. Miguel, num impulso, correu em direção à caixa e Clara o seguiu. A fumaça estava pesada, intoxicante, mas a ideia de descobrir o que estava dentro era maior do que o medo. Ele se agachou, puxando a caixa para perto de si, e então algo dentro dele se partiu novamente. Abriu a caixa e seus olhos se arregalaram. Os papéis dentro eram fotos de Sara, mas não eram apenas isso. Havia uma foto clara de Clara, uma versão mais jovem, sorrindo ao lado de Sara, tão próximas que pareciam irmãs. No verso da foto, uma frase estava escrita em letras desiguais. Promessa eterna. O passado nunca esquece. Miguel sentiu um frio na espinha. Seus pensamentos começaram a girar em espiral. O que isso significa? Ele olhou para Clara, que estava paralisada ao seu lado, a expressão dela mudando de confusão para pânico. "Eu não sabia disso!" Clara gritou desesperada. "Eu só sabia que ela tomou conta de mim quando eu era pequena, mas nunca soube que estávamos tão ligados." Raquel olhou para os dois. Toda essa trama, todos os segredos. Eles não foram revelados até agora porque poderiam desestabilizar tudo. Você dois, Miguel e Clara, estão ligados por uma promessa que Sara fez para proteger Clara. Mas isso pode ter consequências catastróficas. Mais um estalo. As chamas aumentavam e Miguel sentiu o desespero crescendo. "Clara, você é a chave! Você precisa entender!" A voz de Raquel era quase um rugido por cima do barulho do incêndio, e enquanto Miguel tentava processar tudo, um estrondo mais forte emanou do fundo do celeiro, revelando uma nova ferida. Uma parte do teto desabou, e Clara ficou em choque. Tudo se desfez em torno deles, e no mesmo instante, uma nova figura surgiu entre as chamas. "Vocês não podem ir." Uma voz conhecida ecoou, e Miguel quase desmaiou. Era Sara. Sim, Sara, diante dele, surgida das chamas, com uma expressão feroz e protetora. O chão sob eles parecia um abismo, e as revelações agora queimavam como a própria fumaça que cercava os três. "O que você quer dizer com isso? Você está viva?" A pergunta escapuliu dos lábios de Miguel, enquanto um misto de incredulidade e esperança crescia. No entanto, as chamas giravam em torno deles, e o mistério transformador estava apenas começando. A verdade, mais profunda e devastadora do que eles jamais poderiam imaginar, estava se desenrolando, e o fogo os cercava, desafiando-os a enfrentar não apenas seu passado, mas o que estava por vir. As chamas dançavam, e a figura à frente de Miguel e Clara se tornava cada vez mais nítida. Era Sara, ou pelo menos a ilusão dela. Os olhos de Miguel estavam arregalados, uma mistura de incredulidade e esperança, mas também pavor. Ninguém poderia estar viva, e menos ainda naquele inferno.
Sara, você está aqui? Foi tudo o que conseguiu dizer, sua voz embargada pelo peso da confusão. Eu não estou aqui para servir de consolo, Miguel. Ela respondeu, a voz firme, como uma tempestade. Você precisa saber a verdade. As chamas rugiam atrás dela e a fumaça tornava tudo mais opaco, mas a atenção dele estava completamente voltada para aquela mulher que amou e perdeu. O que você escondeu de mim? O que está acontecendo com Clara? Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhava para Sara, completamente perdida. Eu não sei de nada, eu juro. Sua voz tremeu, uma mistura de desespero e inocência. Raquel observava com uma expressão tensa, como se estivesse no meio de um jogo de xadrez, em que cada movimento poderia ser fatal. Sara respirou fundo, olhando para todos os envolvidos. Clara, você sempre soube. Sempre esteve ao meu lado, mesmo quando não sabia. Mas há coisas que você ignorou por proteção, coisas que estão começando a vir à tona agora. As palavras de Sara eram como facas, cortando as esperanças que Miguel tentava construir em meio ao caos. A que você se refere? Miguel interpelou, seu tom de voz enérgico, como se tentasse quebrar as armaduras que protegiam os segredos. Antes que Sara pudesse responder, o teto do celeiro desabou com um estrondo, levantando uma nuvem de cinzas e fumaça. Miguel puxou Clara para mais perto dele, protegendo-a, mas a verdade ainda pairava na atmosfera densa. Tudo parecia um pesadelo, mas a realidade se tornava mais bizarra a cada segundo. Ele olhou para Clara, e a conexão entre eles parecia preenchida com algo mais profundo, algum tipo de destino obscuro. Você é minha irmã? A pergunta surgiu de forma hesitante dos lábios de Clara. O silêncio a seguiu. Uma pausa tão pesada que a fumaça parecia se solidarizar com a tensão. Sara virou-se lentamente, seus olhos fulgurantes encontrando os de Clara. Do que você está falando? Raquel disse que eu sou parte de uma promessa, e você está aqui e ela é sua mãe. Então isso significa que... Clara balançava a cabeça em confusão. Não, isso não pode ser verdade. O pânico a envolvia, e a sensação de estar sendo puxada para um abismo crescia. Isso não é como você pensa. Sara interrompeu. Sua voz agora é um grito claramente autoritário. Eu não sou sua mãe. Estou aqui para salvá-la de um destino que vem se aproximando. Mas você precisa entender que o que você é e o que você pode fazer é mais poderoso do que você imagina. No meio do tumulto, um novo som cortou o ar. Estrondos de sirenes, relâmpagos de luz e o rugido de um veículo se aproximando. A presença de pessoas de fora tornava tudo mais real. Os vizinhos começaram a cercar a área, observando astutamente, enquanto acendiam lanternas. Miguel sentia que o templo estava se esgotando. Tudo já era insuportável, e o verdadeiro terror estava prestes a se libertar. Quem são eles? Miguel se virou para Sara, o silêncio agora preenchido por murmúrios e olhares curiosos de estranhos. Mas antes que ela pudesse explicar, o chão começou a tremer. Parece que estamos sendo observados, ele gritou, um nó na garganta que o impedia de respirar. Clara olhou ao redor, e o desespero fez seu coração disparar. Miguel, o que está acontecendo? E de repente a verdade se desdobrou como um manto negro. Sara não era somente uma figura do passado, mas uma guardiã de segredos que abrigava vínculos, traições escondidas e uma batalha que seria travada. Eles estão aqui para levar a Clara. Precisamos sair agora. A voz de Raquel era uma ordem, e de repente tudo ficou claro. Cada um deles estava conectado por algo maior e mais profundo do que um simples amor ou dor. Miguel começou a lembrar das antigas histórias que ouvira, dos sussurros de promessas que faziam referência a uma ligação ancestral. Agora, em frente ao caos, Miguel tinha que decidir: seguir a verdade ou fugir do passado que o cercava. As chamas se tornaram uma metáfora, simbolizando o que estava prestes a ser revelado.
O que eles nunca esperaram que fosse verdade. Uma corrida contra o tempo para descobrir o que poderia ser salvador ou destrutivo. E assim, no meio da fumaça e do pânico, enquanto a multidão aplaudia de longe, uma nova batalha se desenrolava, não apenas contra o fogo, mas por suas almas. O que estava? O calor era quase insuportável, e a imagem de Sarah, ali na frente, parecia surreal. Clara estava paralisada, e Raquel, a irmã de Sarah, observava com expectativa, como se uma tempestade estivesse prestes a se instalar. Miguel, você precisa acreditar, Sarah insistiu, sua voz cortando o ar fumegante. Clara é a chave para tudo isso. Miguel olhou para Clara, angustiado. As palavras de Sarah ressoavam em sua mente. Como ela poderia ser a chave? O que isso significava? Mas a confusão foi cortada por um grito estrondoso. Um estrondo que parecia vir de todos os lados. O solo tremeu e o celeiro balançou como se estivesse prestes a desabar. Raquel gritou: "Vamos! Temos que sair daqui agora!" As chamas rugiam como monstros famintos e o ar estava rarefeito. Miguel puxou Clara e Raquel e juntos começaram a correr em direção à saída. Mas antes que pudessem alcançar a segurança, uma explosão o fez parar. Uma parte do celeiro desmoronou, revelando uma passagem escondida entre as sombras e as chamas que se alastravam. Miguel hesitou, mas a voz de Sarah ecoou em sua mente, frágil, mas firme. Escutem, isso pode ser a única saída. Clara olhou para Miguel, o medo pintado em seu rosto. Você confia nela? A pergunta cortou como uma faca. O que quer que acontecesse ali, estava claro que eles não podiam confiar plenamente um no outro. Miguel ponderou o segundo e então decidiu. Vamos! Precisamos conhecer essa passagem. O instinto de sobrevivência superou a dúvida. Atravessaram a passagem, deslizando pela abertura à medida que mais madeira se partia atrás deles. Clara ofegava, e Miguel sentiu a tensão crescente. Quão longe eles iriam todos juntos? E que segredos estavam esperando do outro lado? Cruzaram para um pequeno espaço escuro, e a saída parecia mais distante do que nunca. Mas era ali, na segurança relativa do escuro, que tudo se transformou novamente. Miguel piscou, tentando entender o que suas mãos estavam tocando. Era uma caixa antiga, muito semelhante à que encontrara no celeiro, mas muito menor e mais desgastada. É outra caixa, Clara sussurrou, seus olhos brilhando com curiosidade e medo. Será que devemos abrir? A tensão na voz dela era palpável, quase como se ela antecipasse uma nova revelação chocante. Miguel se agachou e, em um momento de coragem, decidiu examinar a caixa. A abertura rangeu, revelando dentro não apenas papéis, mas também uma fotografia. Ele virou lentamente e, ao ver a imagem, seu coração disparou. Era uma foto de Sarah, Clara e uma mulher desconhecida. Mas havia mais. A mulher tinha um olhar familiar. Miguel analisou. A conexão surgiu em sua mente. Isso não pode ser, ele murmurou. Quem é ela? Clara perguntou, se aproximando. A sombra de uma compreensão aterradora passou por seu rosto. Ela é minha mãe. Miguel respondeu, o peso das palavras esmagando-o. Mas isso não faz sentido. Ela morreu quando eu era pequeno. Talvez não, Raquel começou, com a voz trêmula. Talvez ela não tenha morrido e tenha se escondido por um motivo muito mais sombrio. As chamas continuavam a rugir do lado externo, mas um medo muito maior agora disparou entre eles. Não. Isso significa que, Clara, você... Miguel hesitou. Mas o que quer que fosse não poderia ser mais devastador. Raquel caiu em si. Ela olhou para Miguel e Clara. A verdade começava a se desdobrar diante deles. Clara, você pode ser parte da linha da família de Miguel. A ligação entre vocês não é apenas uma amizade. Clara cobriu a boca com as mãos, enquanto a realidade começava a se estabelecer. Não pode ser. Eu não posso ser. As palavras não saíam, mas os olhos dela estavam repletos de terror e entendimento.
Miguel se sentiu tonto. As chamas, o incêndio, a verdade sobre Clara e agora a revelação da mãe? O ar pesado parecia sufocá-lo. A caixa agora se tornava um símbolo de tudo o que estava errado. Tudo o que ele jamais poderia ter imaginado. A segurança que eles buscavam estava se tornando um pesadelo. Enquanto as luzes da multidão, chamados pela fumaça, começavam a iluminar a passagem, Miguel percebeu que o que eles haviam descoberto não era apenas passado, mas uma armadilha que poderia devorá-los. Ele olhou para Clara, a dúvida consumindo-o. O que isso significa para nós? O silêncio era ensurdecedor, e tudo o que Miguel poderia sentir era o calor do fogo atrás deles, tornando o tempo uma constante pressão. O que mais estavam escondendo? E, acima de tudo, qual seria o próximo passo? As chamas atrás deles rugiam, e Miguel sentia que o peso da verdade que acabara de descobrir o sufocava. Clara, você pode ser parte da linha da família de Miguel. A ligação entre vocês não é apenas uma amizade. Raquel falou, e o ar parecia vibrar em resposta a essas palavras. Clara estava paralisada, a expressão de pânico dilatando seus olhos. Mas, de repente, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. As paredes do celeiro começaram a tremer e a estrutura ao redor deles emitia gemidos alarmantes. Miguel agarrou a mão de Clara e, em um impulso, eles recuaram para longe das vigas ameaçadoras. Temos que sair. Agora! Miguel gritou, seu coração disparando. As chamas estavam cada vez mais próximas, e a urgência os impulsionava a agir. Clara já estava em choque, mas a força da mão dele a trouxe de volta à realidade. Com os sentidos aguçados, ela olhou em volta, buscando a saída. Mas antes que pudessem se mover, algo inesperado aconteceu. Do fundo do celeiro, uma figura emergiu da fumaça densa. Miguel arregalou os olhos, sua mente se recusando a acreditar no que via. A figura estava em pé, com os cabelos desgrenhados e vestes chamuscadas. Mas era inconfundível. Mãe? A palavra escapuliu dos lábios de Miguel, um grito de incredulidade. Era a mulher que ele acreditava ter perdido para sempre. Sua mãe, que havia desaparecido décadas atrás. Como você? Silêncio, Miguel! Ela gritou, sua voz poderosa ecoando na sala em chamas. Não há tempo para explicações. Clara, você precisa saber a verdade. A atmosfera estava carregada de tensão enquanto o papel que cada um tinha a desempenhar nesse drama se desenrolava, e o passado começava a se misturar ao presente de forma quase surreal. Você não é quem eu pensei que era, Clara disse, sua voz trêmula. As mãos dela tremiam e o desespero estava escrito em seu rosto. Como você pode estar aqui? E o que sabe sobre mim? Enquanto isso, a estrutura continuava a desmoronar ao seu redor, e Miguel se sentia preso entre dois mundos. Eu sou a razão pela qual Sara se foi, a mãe de Miguel revelou, os olhos lançados para a traição nas chamas. Eu estava fugindo, tentando protegê-lo. E agora, Clara, você corre perigo por causa disso. A confusão de Miguel se transformou em terror. Perigo? O que você quer dizer? Clara soltou um gemido, seus olhos parecendo aumentar de tamanho. Isso não pode estar acontecendo. O que você está escondendo de mim? A necessidade de resposta estava em seu tom, mas o tremor em sua voz era uma mistura de pânico e compreensão. O mundo ao redor deles se tornava uma tempestade de fumaça e revelações. De repente, um clarão luminoso irrompeu entre as chamas, e gritos de terror surgiram de fora. A multidão se juntava, suas vozes confusas se tornando um coro de angústia. O que está acontecendo? Miguel gritou, tentando ouvir por trás do barulho. A mãe dele virou-se para o lado e os olhos dela se estreitaram. Eles sabem mais do que você imagina. Se não fugirmos agora, tudo acabará em tragédia. Miguel olhou para Clara, sua mente girava. O que a multidão sabia? Como tudo estava interconectado?
A tensão era palpável e as chamas começavam a engolir o teto acima deles. Miguel, Clara implorou, com os olhos cheios de uma mistura de amor e desespero. Precisamos ir. Mas a revelação a sacudiu. E se eu me tornar um alvo? Você vai me deixar? Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão irrompeu das paredes do celeiro. A estrutura cedeu e Miguel viu a luz brilhar. Ele agarrou a mão de Clara e em um ímpeto se lançou para a frente. Raquel, sem hesitar, seguiu o par, cada segundo se transformando na eternidade. Assim que passaram pela abertura, um grito aterrador ecoou nas sombras. Vocês não podem escapar da verdade! E então, uma figura familiar, mas não totalmente reconhecível, surgiu entre as chamas. A imagem se tornou mais clara, revelando um rosto que Miguel nunca esperou ver novamente. Era o próprio pai dele, aparecendo em um momento que desafiava qualquer lógica. Tudo estava desmoronando. O que mais estava enterrado sob as cinzas do passado? E como essas pessoas se entrelaçavam de formas que nem ele poderia começar a entender. O caos estava em seu auge, e a única certeza que Miguel tinha era que as chamas não eram nada comparadas ao incêndio que queimava em seu coração. O que mais poderia ser revelado? E o que significaria tudo isso para Clara, para ele e para os segredos que moldaram suas vidas? A urgência de respostas pareciam disparar a cada instante, e o futuro, agora envolto na dúvida, lhes prometia mais do que apenas destruição. As chamas atrás deles rugiam, e Miguel sentia que o peso da verdade que acabara de descobrir o sufocava. Clara, você pode ser parte da linha da família de Miguel. A ligação entre vocês não é apenas uma amizade, Raquel falou, e o ar parecia vibrar em resposta a essas palavras. Clara estava paralisada, a expressão de pânico dilatando seus olhos. Mas de repente, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. As paredes do celeiro começaram a tremer, e a estrutura ao redor deles emitia gemidos alarmantes. Miguel agarrou a mão de Clara, e em um impulso, eles recuaram para longe das vigas ameaçadoras. Temos que sair, agora! Miguel gritou, seu coração disparando. As chamas estavam cada vez mais próximas, e a urgência os impulsionava a agir. Clara, atordoada, olhou para Miguel. O desespero era evidente em seu rosto. Mas e a verdade, Miguel? O que devemos fazer com todo esse passado? Mais tarde, só precisamos escapar. A voz de Miguel ressoou firme, mas havia um fio de pânico ali. Ele puxou Clara para a frente, enquanto Raquel se posicionava na retaguarda, vigiando a saída, alertando sobre a desgraça iminente. E então, um novo som cortou o ar. Um gemido distante inicialmente, mas intensificando rapidamente. Miguel olhou para trás, sua mente atenta. Uma sombra se formou entre as chamas, e um frio percorreu sua espinha. O ambiente parecia pulsar com tensão, e antes que pudessem processar, a figura se tornou clara. Era Sara, ou pelo menos a imagem dela. Miguel, precisamos conversar. O clamor dela ecoou, e as labaredas pareceram hesitar. Miguel sentiu seu coração acelerar, e um choque percorreu seu corpo. Sara, mas você está viva? Sim, mas não da forma que você pensa. As palavras dela caíram como pedras. Miguel estava paralisado, a realidade quebrando sua visão de mundo. Isso não faz sentido. Você, o que está acontecendo? As palavras se arrastaram de sua boca, enquanto o caos continuava a rodar ao fundo. Clara, sem saber o que fazer, olhou para Miguel, as perguntas acumulando-se entre eles. Sara caminhou mais para perto, agora mais nítida. Eu tenho que te explicar. Eu não morri por acaso, Miguel. Tudo isso foi parte de um plano. Sua voz, antes tão familiar, soava estranha e distante. Clara, você não é apenas um pedaço do passado de Miguel. Você é parte de um legado muito maior que envolve nossas vidas. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. Raquel olhou para a irmã, os olhos se estreitando. O que você quer dizer com legado? Como assim Clara faz parte disso? Sara hesitou, então olhou para Clara com um olhar intenso,
repleto de emoção. Clara, sua vida foi protegida porque você poderia carregar algo que pertenceu a mim e aos nossos ancestrais. Uma herança que conecta ao nosso sangue. A fumaça parecia dançar em torno deles, e um grito cortou a escuridão. Silêncio! Era uma voz profunda que ecoou entre as chamas, e as 3 figuras se viraram. Da penumbra, uma figura alta e imponente emergiu. Era um homem que Miguel conhecia do passado, o mesmo que havia estado sempre em sombra. O pai, que ele acreditava ser uma lembrança distante e confusa. Pai, mas você não deveria estar aqui. Miguel falou aturdido, as palavras caindo de sua boca como pedras. O pai dele estava ali, envolto em um manto de fumaça e fogo. Eu estou aqui para corrigir os erros que cometi. A voz de seu pai soou grave. E Clara, você é ainda mais importante do que você imagina. A verdade é que, assim como você, Miguel é parte de uma linha que foi amaldiçoada por um segredo oculto. O choque nas palavras dele ressoou na mente de Miguel. E o desespero cresceu. O que você quer dizer com isso? Que maldição? Que todos estamos presos a um ciclo que precisamos quebrar, com arrependimento e perdão. Ele olhou para Clara, a preocupação escavando suas feições. Você precisa entender, Clara. Seu destino está ligado ao nosso, muito mais do que você sabe. Todos estavam em choque, a distância entre passado e presente encolhendo ao redor deles. O calor das chamas parecia um eco distante do que realmente estava acontecendo. Que mistério havia revelado a verdadeira natureza de quem eram? O que mais estava escondido sob o peso dessa história compartilhada? A verdade, agora mais confusa, se tornava um emaranhado ainda mais denso. Enquanto as chamas ao fundo rugiam e o mundo parecera derreter, um novo desfecho estava por vir. E a única certeza era que, se não escapassem logo, tudo o que conheciam poderia queimar em cinzas. As chamas atrás deles rugiam, e Miguel sentia que o peso da verdade que acabara de descobrir o sufocava. Clara, você pode ser parte da linha da família de Miguel. A ligação entre vocês não é apenas uma amizade. Raquel falou, e o ar parecia vibrar em resposta a essas palavras. Clara estava paralisada, a expressão de pânico dilatando seus olhos. Mas, de repente, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. As paredes do celeiro começaram a tremer, e a estrutura ao redor deles emitia gemidos alarmantes. Miguel agarrou a mão de Clara, e em um impulso eles recuaram para longe das vigas ameaçadoras. Temos que sair, agora! Miguel gritou, seu coração disparando. As chamas estavam cada vez mais próximas, e a urgência os impulsionava a agir. Clara, atordoada, olhou para Miguel. O desespero era evidente em seu rosto. Mas e a verdade, Miguel? O que devemos fazer com todo esse passado? Mais tarde, só precisamos escapar. A voz de Miguel ressoou firme, mas havia um fio de pânico ali. Ele puxou Clara para a frente, enquanto Raquel se posicionava na retaguarda, vigiando a saída, alertando sobre a desgraça iminente. De repente, um novo som cortou o ar. Um gemido, distante inicialmente, mas intensificando rapidamente. Miguel olhou para trás, sua mente atenta. Uma sombra se formou entre as chamas, e um frio percorreu sua espinha. O ambiente parecia pulsar com tensão. E antes que pudessem processar, a figura se tornou clara. Era Sara, ou pelo menos a imagem dela. Miguel, precisamos conversar! O clamor dela ecoou, e as labaredas pareceram hesitar. Miguel sentiu seu coração acelerar e um choque percorreu seu corpo. Sara, mas você está viva? Sim, mas não da forma que você pensa. As palavras dela caíram como pedras. Miguel estava paralisado, a realidade quebrando sua visão de mundo. Isso não faz sentido. Você, o que está acontecendo? As palavras se arrastaram de sua boca, enquanto o caos continuava a rodar ao fundo. Clara, sem saber o que fazer, olhou para Miguel, as perguntas acumulando-se entre eles. Sara caminhou mais para perto,
agora mais nítida. Eu tenho que te explicar. Eu não morri por acaso, Miguel. Tudo isso foi parte de um plano. Sua voz, antes tão familiar, soava estranha e distante. Clara, você não é apenas um pedaço do passado de Miguel. Você é parte de um legado muito maior que envolve nossas vidas. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. Raquel olhou para a irmã, os olhos se estreitando. O que você quer dizer com legado? Como assim Clara faz parte disso? Sara hesitou, então olhou para Clara com um olhar intenso, repleto de emoção. Clara, sua vida foi protegida porque você poderia carregar algo que pertenceu a mim e aos nossos ancestrais. Uma herança que conecta o nosso sangue. A fumaça parecia dançar em torno deles e um grito cortou a escuridão. Silêncio! Era uma voz profunda que ecoou entre as chamas, e as três figuras se viraram. Da penumbra, uma figura alta e imponente emergiu. Era um homem que Miguel conhecia do passado. O mesmo que havia estado sempre em sombra. O pai, que ele acreditava ser uma lembrança distante e confusa. Pai, mas você não deveria estar aqui, Miguel falou aturdido, as palavras caindo de sua boca como pedras. O pai dele estava ali, envolto em um manto de fumaça e fogo. Eu estou aqui para corrigir os erros que cometi, a voz de seu pai soou grave. E Clara, você é ainda mais importante do que você imagina. A verdade é que, assim como você, Miguel é parte de uma linha que foi amaldiçoada por um segredo oculto. O choque nas palavras dele ressoou na mente de Miguel, e o desespero cresceu. O que você quer dizer com isso? Que maldição! Que todos estamos presos a um ciclo que precisamos quebrar, com arrependimento e perdão. Ele olhou para Clara, a preocupação escavando suas feições. Você precisa entender, Clara. Seu destino está ligado ao nosso, muito mais do que você sabe. Todos estavam em choque. A distância entre passado e presente encolhendo ao redor deles. O calor das chamas parecia um eco distante do que realmente estava acontecendo. O que mais estava escondido sob o peso dessa história compartilhada? Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova figura empurrou as chamas e uma mulher de cabelos longos e desgrenhados apareceu. Miguel sentiu seu coração parar. Não, não pode ser. Era Jussara, uma mulher que acreditava estar morta há muitos anos. Ela sorriu, uma expressão familiar misturada com uma doçura que ele se lembrava. Surpresa, Miguel! Estava esperando o momento certo para me revelar. Sua voz era calma, como se aquele momento não fosse cercado de terror. Clara, você deve saber que tudo isso que acontece é mais do que um legado. É uma culpa trazida por mim. Os olhares se cruzaram e o chão tremeu sob os pés deles. Miguel não conseguia processar. O que você fez? Você nos traiu. Por que voltou agora? Você deveria estar morta. O desespero crescia e o pânico se instalava. Sim, todos pensaram que eu morri, mas eu fui forçada a desaparecer para proteger você. Essa linha de sangue que liga todos nós está cheia de segredos e traições. E Clara, você é mais do que uma cúmplice. Você é a chave para um futuro livre desse fardo. Temos que quebrar o ciclo antes que seja tarde demais. As chamas se afastaram por um instante, mas a verdade estava ali. Eles estavam todos interligados, mais do que poderiam imaginar. E agora, com Jussara revelando sua presença, a tensão atingiu um ponto crítico. O que mais havia sido oculto? E quem realmente eram? Miguel olhou para Clara, tentando entender o que tudo isso significava, enquanto o calor começava a envolvê-los. O que eles fariam agora? O passado parecia estar chamando, e a história nunca esteve tão imprevisível. No meio do caos, a esperança e o desespero estavam prestes a colidir em um único momento. E a resposta estava mais próxima do que se imaginava, mas também mais distante do que poderiam alcançar. As chamas rugiam, e a fumaça se tornava cada vez mais densa. Miguel sentiu seu coração acelerar, as palavras de Sara ainda ecoando em sua mente. Clara, você é parte de um legado muito maior. O choque e a confusão pesavam como âncoras em seus peitos.
mas a urgência da situação não permitia que se perdessem em dúvidas. Não agora. Precisamos sair, Miguel gritou, puxando Clara e Raquel em direção à saída que viram antes. A intensidade das chamas deixou tudo ao redor iluminado, um espetáculo aterrorizante. Os gritos da multidão lá fora se misturavam com o crepitar do fogo. Mas, para eles, o mundo parecia girar em câmera lenta. Você não pode ir para lá, Jussara, a mãe de Miguel, gritou. Mas ele sabia que não havia outra escolha. As estruturas começaram a desmoronar, e o tempo era um luxo que não podiam se dar. Quando conseguiram alcançar a saída, um vento forte empurrou Clara para frente. Miguel, tentando segurá-la, sentiu um puxão no peito. Não a deixe ir. Mas enquanto estendia a mão, as chamas atrás deles rugiram novamente, mais fortes, como se fossem possessas. Vamos, Miguel! Rápido! Raquel gritou, puxando-o enquanto Clara hesitava, seus olhos se voltando de um lado para o outro. Ela queria entender, queria saber o que tudo significava. Vá, Clara, confia em nós! Miguel disse, a voz saindo como um rosnado. E numa fração de segundo, ela tomou a decisão. Com o impulso, correu na direção deles. A saída estava cercada pela luz ofuscante. Finalmente conseguiram passar. O ar livre e fresco bateu em seus rostos, mas o inferno não parecia ter fim atrás deles. Miguel virou-se, e naquele instante, tudo parecia se desintegrar. As chamas engoliam o velho celeiro, e o calor transbordava. Mas o que se desenrolava era muito mais do que eles imaginavam. Sara e Jussara estavam atrás deles, suas figuras quase fantasmas nas sombras. Então, a multidão acumulou-se e os olhares eclodiram. Choque, preocupação e sussurros cortaram o ar. Eles conseguiram! Alguém gritou, mas Miguel sentiu que tudo aquilo parecia superficial. Precisamos nos afastar, Raquel disse, puxando Miguel e Clara para longe, cada passo mais pesado que o anterior. As revelações ainda ecoavam em suas cabeças, como se não estivessem sozinhos nisso. Clara, Miguel chamou, finalmente se virando para ela, que parecia perdida em meio a tudo. O que você está sentindo? A sinceridade da pergunta cortou através da adrenalina. Ela respirou fundo, tentando encontrar suas palavras. Eu não sei. Toda essa verdade é tão grande. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas havia um brilho de determinação. Mas eu quero lutar. Eu não posso deixar que tudo isso nos destrua. Jussara, agora mais próxima, interveio. Você é mais forte do que imagina, Clara. O que aconteceu foi doloroso, mas há poder em sua linhagem. Uma força que vocês dois precisam abraçar. E ali, em meio ao caos, Miguel e Clara se entreolharam. Era hora de enfrentar os fantasmas do passado e moldar um futuro juntos, que não fosse apenas um fardo. Um pacto silencioso se formou entre eles. Vamos, todos juntos, esclarecer esse legado. Não deixaremos que nada nos paralise novamente. Miguel exclamou, sentindo esperanças emergirem das cinzas. E assim, sob o céu estrelado que aparecia através da fumaça, a multidão voltou a gritar, os sussurros se transformando em aplausos. Claro, havia um longo caminho pela frente, cheio de desafios e revelações. Mas uma coisa agora era clara: estavam prontos para enfrentá-los, juntos. As chamas por trás deles finalmente começaram a se dissipar, mas a jornada que se desenrolava adiante estava apenas começando. E a pergunta pairava no ar. Quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras? Atenção! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias que estão incríveis e exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e dar aquele apoio ao canal que ajuda muito. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse fim. Queremos saber tudo.
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdade.